Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou fazendo um vídeo aqui só para indicação de livros, né? De alguns livros aí relacionados ao assunto de evolução, tá? Eu gostaria de indicar, né, 4 livros de filosofia da biologia, porque a filosofia da biologia também trata de assuntos que tem tudo a ver com os assuntos que a gente discute relacionados à evolução, tá? E 3 deles seriam livros discutindo, né, propriamente o assunto, né, ou a teoria da evolução de uma forma mais específica. Tá? Então, o primeiro deles é um livro chamado Filosofia da Ciência Biológica, aí, escrito pelo David Hume. Esse é um livro bastante conhecido para quem estuda a filosofia da biologia, né, um livro clássico. É um autor onde ele vai tratar aí de vários assuntos dentro da biologia, mas um assunto que eu gostaria de destacar aqui, né, que esse autor trata, diz respeito à utilização, né, dos termos de teoria, leis científicas, né, hipóteses científicas a partir da perspectiva da biologia, né, especialmente da biologia evolutiva, né? Não, ele trata também, né, de outros pontos dentro da biologia, não apenas a biologia evolutiva, mas um dos pontos assim que mais me chama a atenção nesse livro seria esse aspecto que é tratado, né? Qual que é o significado da teoria, de teorias científicas e leis dentro da biologia, né? Então ele traz uma perspectiva bem interessante, trata de outros assuntos também, como a ideia de teleologia na biologia, né? Ou seja, a ideia de fins, né, de finalidade. Tá? Será que a biologia hoje ela se desvencilhou do conceito de teleologia ou ela existe ainda, mas de uma outra forma? Né? Então ele trata desses assuntos. Eu estou estudando ainda nesse livro, ele bastante interessante. Tem outros livros também, como por exemplo Filosofia da Biologia, do Paulo Abrantes, que ele compilou, né? Ele é o editor aí, fez uma compilação de textos de vários outros autores, né, que escreveram alguns capítulos que tratam sobre vários assuntos. A maioria desses livros aí de filosofia da biologia, tanto esse verdinho da capa verde, o da capa vermelha também, que é da Carla Chediak, uma outra professora também brasileira, né, que trata desse assunto de filosofia da biologia. Geralmente esses livros eles tratam a respeito de alguns assuntos, né, que são mais debatidos, como por exemplo o conceito de espécie, o que é uma espécie em biologia, o que é um indivíduo, o que é adaptação, né, a ideia de evolução e ética e moralidade. Então eles tratam desses assuntos em geral aí nesses livros. Tá? Também tem aquele livro chamado Função em Desenho na Biologia Contemporânea, do Gustavo Capone, que é um professor também, ele é argentino, mas dá aula aqui no Brasil, na Federal de Santa Catarina, que ele trata de um assunto mais específico dentro da biologia, que é o conceito de função, né, e de adaptação, e também a ideia de teleologia, né, dentro da biologia. E também eu gostaria de indicar 3 livros aí que vão tratar do assunto da teoria da evolução de uma forma mais direta, né? Não vai abordar tantas questões filosóficas, e sim vai tentar aí estabelecer as bases da evolução, né? Que são livros, 2 deles nós utilizamos como bibliografia básica em cursos, né, de ciências biológicas, cursos de graduação. Então são livros, né, bem específicos. Tá? Então o primeiro deles é o livro chamado Evolução, do Mark Ridley, que é o que vocês estão vendo aí de capa a capinha preta, né? Tem em português aí a tradução. É um livro que eu recomendo muito se você quer entender um pouco mais a fundo a biologia, mesmo não sendo da área de biologia. Se você não tem uma graduação em biologia ou se você é um aluno de biologia, você pode pegar esse livro e tentar estudar por ele, que ele vem tratando desse assunto de evolução de uma forma, pegando os conceitos bem básicos mesmo, desde o que é um DNA, como que é feita, até mesmo o processo lá de transcrição, tradução, né, ali da biologia molecular. Ele explica, né, como que é a estrutura de um DNA, enfim, ele vai pegando desde aspectos muito básicos, né, muito elementares da biologia para tentar então trazer um entendimento sobre a evolução. E aí depois ele vai se aprofundando, tá? Não é um livro de cabeceira, nem esse e nem o Evolution, né? Na verdade, quase nenhum deles é um livro de cabeceira que você vai pegar e ler eles à noite, né? Um pouco antes de dormir. São livros um pouco mais pesados, assim, que você tem que, na verdade, tirar um tempo
nem que seja uma meia hora, 1 hora para estudar eles, tá? Então não são livros assim de leitura rápida ou fácil, né? Mas são livros que valem muito a pena, né? Então esse de evolução eu recomendo muito, se você não é da área da biologia, que estude esse livro aí, né? Evolução, do Mark Ridley, porque eu, pelo menos na minha opinião, entendo que esse livro ele é um pouco mais digerível do que, por exemplo, o outro que está aí do lado dele, que é o Evolution, do Douglas Futuyma, que é um livro excelente também, tá? É um livro excelente, mas eu acho que o Evolução, esse do Ridley, é um pouco mais digerível para quem não é da área, tá? Mas os dois são muito bons e são muito parecidos nos temas que eles tratam, tá? Então, inclusive, já falando, né, dele, essa é a outra recomendação, que é o livro do Douglas Futuyma, também usado como bibliografia básica nos cursos de graduação de ciências biológicas, tá? Então são 2 livros que eu super recomendo. E claro, o livro do Richard Dawkins, O Maior Espetáculo da Terra, que esse sim é um livro que já tenta trazer o ensino de evolução de uma forma mais, não diria didática, né? Porque os outros dois são didáticos, mas seria mais no estilo de uma divulgação, né? Divulgação científica para um público que é leigo, que não é da área de biologia, tá? E que, se você talvez não tenha interesse em se aprofundar tanto assim, mas conhecer um pouquinho sobre evolução de uma forma um pouco mais mastigada, esse livro do Dawkins é um bom livro, né, que traz então algumas perspectivas. Inclusive ele traz o ensino de evolução pegando aqueles pontos que a gente sempre bate na tecla aqui, né, dos criacionistas. Então ele faz isso também, por exemplo, ele discute a questão, o argumento da inexistência de fósseis de transição, o que é um elo perdido, outros tipos de argumentos que os criacionistas costumam usar, né, como por exemplo que a teoria da evolução é apenas uma teoria, coisas desse tipo, né? Então o Dawkins ele vai pegar esses pontos ali e vai discutir eles para tentar então mostrar, né, a evolução como uma teoria e como um fato, tá? Então essas são as minhas indicações de hoje, tá? Estou passando aqui apenas para indicar essas leituras, que são leituras muito boas. Se vocês, né, vocês que acompanham o canal, que têm interesse em aprender cada vez mais sobre evolução, então recomendo a leitura de livros tanto de filosofia da biologia, porque é um assunto que está intimamente associado com a evolução, tá? Com a aprendizagem da evolução, das bases, né, da teoria da evolução. Então é por isso que eu resolvi recomendar também esses livros de filosofia da biologia, tá? E claro, esses livros que trazem as bases também, né, do ensinamento sobre evolução. Bom, num próximo vídeo aí eu vou ver se eu gravo para poder falar um pouquinho sobre indicações de canais, né, sobre ciências aqui no YouTube, tá? Então por enquanto era isso. Muito obrigado então por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima.